Boa noite, colegas, futuros contadores de história. Tá eu e um colega aqui do curso de Direito, de noite, quietinho, rapaz, correndo o Covid, viu? Mas vamos lá, deixa o Covid para lá, deixa esse trumbulhar lá para o espaço, né? Bom, enquanto a gente não conseguir as aulas presenciais, então vamos começar com a parte prática dessa forma. Então, o que eu trouxe para vocês hoje é orçamento de vendas, orçamento de compras. Então, o orçamento de vendas, ele é a base, é a referência de qualquer projeto orçamentário. Então, isso quer dizer que o primeiro orçamento que é planejado, que é orçado, é o de vendas. Ele é referência para tributos, para produção, para o estoque, ou seja, não tem como iniciar outros orçamentos que está vinculado a ele, se você primeiro não fizer o orçamento de vendas, né? Então vamos lá, a próxima tela, o exercício que está na apostila. Assim em diante, vocês farão os outros exercícios, ok? Eu, durante a semana, estarei postando os exercícios prontos, até a gente aí fazer uma prova de orçamento de vendas e orçamento de compra. Tá? Bom, o que é o exercício? Ele trabalha com algumas premissas, essas premissas já fica estabelecido dentro da entidade, e uma dessas premissas é a condição de vender, seja à vista, seja a prazo. Tá? Então vamos lá. A empresa pretende fazer 6 meses de orçamentos, sabendo que de janeiro a março, nesse primeiro trimestre, 2.700 unidades mês, e no segundo trimestre, de abril a junho, 2.700 unidades mês. Então, 2.300 unidades primeiro trimestre por mês, 2.700 unidades segundo trimestre por mês. Então, fica definido isso porque eu tenho dados históricos através de um bom controle interno, onde eu consigo fidelizar esses valores. Então, eu consigo projetar baseado em dados históricos. O faturamento à vista é 15%, uma parcela com 30 dias direto, 25%, duas parcelas, 30%, três parcelas, 30%. O que quer dizer isso aí? Isso é a forma que a empresa, no seu dia a dia, ou no seu ramo de atividade, ela consegue estabelecer as suas vendas, ou seja, ela só consegue vender à vista 15%, só consegue vender 30 dias direto, a única parcela, 25% do seu faturamento. Ela só consegue vender em 3 parcelas, por exemplo, 30% do seu faturamento. Isso pode ser alterado? Pode, mas não é o caso aqui, né? Você pode forçar a venda à vista ou forçar a venda a prazo, independentemente da quantidade de parcelas, usando uma estratégia de venda. Não é o caso. Nossa preocupação é projeção de vendas. Então, diante disso, eu tenho 4 tipos de vendas à vista, primeira parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. Para isso, eu vou estabelecer um preço por lote ou por produto. Esse orçamento ele tem que ser por produto, por lote de produtos. Tem que condicionar uma taxa de inadimplência que está especificamente ligada ao ramo de atividade ou ao mercado. Ou você tem controle e já estabelece sua taxa de inadimplência. Na condição a prazo, juros de 5%, e na condição à vista, desconto de 10%. Então, essa é a estrutura que eu tenho para montar 6 meses de orçamento, ok? Considerando as premissas de vendas e recebimento e as condições das taxas envolvidas nessa situação. Vamos para a memória de cálculo. Bom, memória de cálculo. Então, se você observar, a projeção 2.300 unidades a 24,20, 55 de faturamento. De abril a junho, 2.700 unidades a 24,20, 65.340. Bom, ficou estabelecido entre a projeção do orçamento e a condição de venda, é que a gente vai tentar manter o preço nesses 6 meses, ok? Baseado nisso, eu tenho as condições de recebimento e as taxas que implicam nas condições de recebimento. Bom, então eu tenho que montar uma memória de cálculo antes de eu considerar os meus recebíveis, porque o orçamento de vendas é
Vender e receber, vender e receber. E nem sempre o que eu vendo é aquilo que eu recebo, porque existem variáveis dentro desse processo que não conseguem fidelizar isso. Mas existe uma margem fiel que a gente vai mostrar isso mais no final. Ok? Então, o primeiro passo é essa situação. Ficou definido o faturamento, ficou definido as condições de recebimento e as taxas implicadas. Agora vamos para o cálculo das parcelas. Bom, cálculos das parcelas. Nós vamos usar a HP financeira, a calculadora financeira, ela para simplificar a sua matemática financeira. Caso você não tenha HP, você usa aquilo que você aprendeu na matemática financeira, que é a fórmula dos juros, do cálculo das parcelas com juros compostos com amortização mensais. Bom, então eu peguei como exemplo, 30% do meu faturamento é vendido em 3 vezes, então 30% daquele faturamento dá 16.698, eu vou apertar a tecla CHS, a tecla PV, vou apertar 5, que é 5%, a tecla I, que é a taxa de juros, 3, são 3 parcelas, e a tecla N é a tecla do período. Então, 16.698 CHS PV, 5 I, 3 N. Baseado nisso, eu solicito parcela ou aperto a tecla PMT, que vai dar 631,65, tecla Enter, 10% menos, então o valor do meu faturamento é esse, dividido em 3 parcelas com juros é esse, e o recebível é esse, já descontando a inadimplência, ok? Então eu vou fazer isso para uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. O que vai alternar é a quantidade de parcela. Agora a gente volta para a memória de cálculo. Bom, então dessa forma eu criei a condição do faturamento nas condições de venda. 15% do meu faturamento eu vendo à vista, 25% do meu faturamento eu vendo com 30 dias, 30% do meu faturamento eu vendo com 2 parcelas, 3 parcelas. Fechando isso, considerando os cálculos previstos com taxa de juros inadimplência, eu chego a esses valores. Bom, à vista eu dou desconto, a prazo 5%, considerando inadimplência, e a forma de amortização, que são 2 parcelas, 3 parcelas. Então eu tenho faturamento e recebimento. Agora sim, eu posso pegar o meu recebimento e levar para o quadro de recebíveis. Bom, então vejam bem. Então, quando eu cheguei naquela memória de cálculo, como está para vocês aí no arquivo que eu mandei também, você consegue detalhar melhor, é os recebíveis nas datas previstas do recebimento. Ou seja, janeiro à vista, janeiro com 30 dias, que é uma única parcela, fevereiro, janeiro vendido em 2 parcelas, fevereiro e março, janeiro vendido em 3 parcelas, fevereiro, março e abril. E isso eu faço para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, que é um orçamento semestral. Não há necessidade de passar junho, porque eu quero só 6 meses. Compondo essa situação, eu tenho um recebível do orçamento de vendas. Próxima tela. Essa tela é a tela do orçamento. E esse orçamento eu tenho o orçamento de vendas, eu tenho o faturamento e o recebimento. Ótimo. Então, eu tenho aquilo que eu faturo e a base de cálculo para os tributos, e eu tenho o recebível, que é o parâmetro para o fluxo de caixa. É aqui que vai para o fluxo de caixa. E interessante que aqui eu coloco exatamente o que eu estou vendendo na condição de faturamento, a quantidade de produtos envolvidos na condição de vendas, ou seja, aqui eu só vendo à vista, aqui eu só vendo com 30 dias, aqui eu só vendo com 2 parcelas, aqui eu vendo com 3 parcelas. Ok, fechado o meu quadro de faturamento, eu fecho o quadro de recebimento, considerando os recebíveis que nós colocamos em tela anterior. Bom, isso quer dizer que
Em junho, a título de exemplo, eu faturei 65 e vou receber, dado o fato dos recebíveis de janeiro para cá, 61. Ou seja, nós estamos falando daquilo que eu tinha dito anteriormente, a fidelização, ou seja, a margem fiel. Qual é a margem fiel entre vender e receber? 94%. O que é os 94%? 61.708 dividir por 65.340. Quanto maior essa margem, melhor, porque aqui está contrapondo a inadimplência com juros pela venda a prazo. Se eu tenho inadimplência de 10% e eu aplico juro nas parcelas, eu estou chegando a 94%. Então, teoricamente, a minha inadimplência não está chegando a 10%. A função dos juros é essa daí, uma das funções é essa, ok? Então, essa é a minha margem fiel. Fechado o meu orçamento de vendas, esse valor vai para o fluxo de caixa. Então, ele é a base do seu plano de negócio, ou de qualquer entidade no seu dia a dia, ok? Fechado? Nós vamos agora para o orçamento de compra. Agora, orçamento de compras. Mas o orçamento de compras, ele está condicionado àquilo que eu vendi, principalmente a minha quantidade de projeção de vendas. Então, eu projeto a quantidade de produtos necessários e, em cima disso, eu tenho que projetar a quantidade de produtos que eu vou comprar de forma necessária. Ou seja, um link de informação onde os dois trabalham de uma forma bem engrenada. Ou seja, uma engrenagem onde eu só compro aquilo que eu vendo. Então, diante disso, eu tenho que ter um estoque bem alinhado. Voltando a falar, para isso, controle interno. Quanto mais fiel o meu controle interno, mais fiel o meu banco de dados. Ok? E quando se projeta compras, tendo como referência vendas, eu tenho que ter uma margem de segurança no meu estoque. De uma forma muito simples, assim. Eu abro o comércio de manhã, eu tenho que ter X peças. Eu fecho o comércio, eu tenho que ter X peças como margem de segurança. O que é a margem de segurança? É um estoque mínimo para não faltar na projeção de vendas ou quando vender. Ok? Então, baseado nisso, nós vamos trabalhar o orçamento de compras, tendo como referência orçamento de vendas. E assim no projeto de vocês também. Ok? Então, vamos para a tela do exercício. O que seria a tela desse exercício? Um estoque mínimo de 500 unidades. Então, independentemente da movimentação do meu estoque, eu tenho que manter uma quantidade mínima, que chama de margem de segurança. O estoque inicial em janeiro ficou definido porque está lá no espaço físico já, ok? A vendas do período, que é o mais importante, ele está projetado, e em cima dessa projeção de vendas, eu vou usar a mesma quantidade. Então, em cima disso, eu diminuo bem a minha margem de erro, porque eu tenho um estoque mínimo, um estoque inicial para começar essa projeção e a vendas do período projetado. Esse orçamento são de 4 meses. O preço mantido entre você ou a entidade e o fornecedor fica combinado R$20 por produto ou por lote de produtos, ok? Durante 4 meses. Diante disso, nós vamos trabalhar agora a forma de pagamento. Vamos modificar a forma de pagamento, só para a gente mudar ou enriquecer um pouquinho aí os critérios de recebimento e pagamento. Aqui agora é 30 dias direto, 60 dias direto, 90 dias direto, não parcelas mais. Entretanto, eu tenho que considerar todas as premissas do exercício, ok? Então, 30, 60 e 90, direto, à vista, 25%. Lembrando que o fluxo de caixa, o ciclo operacional, depende desse link entre comprar e vender, ou pagar e receber. Então, o mesmo critério que normalmente se usa para recebimento, teoricamente se usa para pagamentos, ok? Mas nesse exercício nós vamos trabalhar dessa forma. 5% de juros quando eu vou pagar a prazo e 10% de desconto quando eu vou
comprar ou pagar à vista. Então, essas são as premissas para o orçamento de compra, ok? Agora vamos para a memória de cálculo. Bom, memória de cálculo. Então, nós temos lá janeiro a abril, 2.000 unidades mês, 20 mil reais, ou perdão, 20 reais é o preço mantido. Isso quer dizer que eu tenho um faturamento de 40 mil reais, ok? Baseado nisso, eu tenho estoque mínimo, estoque inicial, as minhas condições. Bom, focando nesse ponto da memória de cálculo, eu tenho que achar agora a minha compra necessária. Então vamos lá para a compra necessária. Bom, compra necessária quantitativa. É aquilo que eu havia dito, quantidade de unidades vendidas, projetadas a vender, estoque mínimo e o estoque inicial. Então, se você observar, eu tenho o estoque mínimo, ou seja, na oscilação do estoque, eu tenho que ter como margem de segurança a quantidade mínima. Querendo ou não, essa quantidade mínima, ela sempre vai ser estoque inicial, estoque final, porque é a margem que eu quero para o estoque. Estoque inicial buscado em espaço físico e a projeção de vendas de 2.000 unidades mês. Bom, em cima disso, eu tenho a compra necessária. 2.000 unidades, mais o estoque mínimo, menos o estoque inicial, 1.850 unidades. 2.000 unidades, 2.000 unidades, 2.000 unidades. Então, estoque final de janeiro, inicial de fevereiro. Estoque final de fevereiro, inicial de março e assim sucessivamente. Então, olha que interessante. Compra necessária de janeiro, compra necessária de fevereiro, compra necessária de março, compra necessária de abril. Qual é o interessante disso aqui? Que as quantidades necessárias de compra só podem ser alteradas se eu alterar o meu estoque ou a minha margem de segurança. Ou se na minha projeção de vendas, as minhas vendas serão alternadas durante o mês. Aí sim, também mexe na compra necessária. Diante disso, mantendo o preço de R$20, eu vou comprar 37 em janeiro, 40 mil em fevereiro, 40 mil em março, 40 mil em abril. Agora vamos lá para a memória de cálculo novamente. Bom, memória de cálculo. Então, as premissas definidas, ok? Baseado nisso, as condições de pagamento à vista, 30, 60, 90, 25% do volume de compras à vista, 30% do volume de compras com 30 dias e assim sucessivamente. Eu acho a minha compra, 37 mil em janeiro, como fevereiro a abril é 40 mil por mês, uso a mesma memória de cálculo para os 3 meses. 40 mil de fevereiro, março e abril. Baseado nisso, 10% de desconto na condição à vista. Então, em vez de comprar, eu vou comprar 9, mas vou pagar 8. Vou comprar 10, mas eu vou pagar 9. E na condição a prazo, vai ter os juros capitalizados direto durante 60 dias, durante 90 dias, durante 30 dias. Então, aqui não tem prestação. Eu estou comprando por 90 dias direto. Então, é os juros de 5% capitalizado durante 90 dias, 60 dias, 30 dias. Simples assim. 12 mil, 30 dias, 12.600. 10 mil, 60 dias, 11 mil. 8 mil, 90 dias, 9 mil. E aqui é a mesma coisa no mês de janeiro. Ok? Diante dessa situação, eu tenho então a compra, ok? E eu tenho agora o pagamento. Vamos agora para o orçamento. Bom, esse é o orçamento. Eu estou comprando, baseado na quantidade de produtos necessário, tendo como parâmetro a venda, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 37, é naquela compra necessária, como está no arquivo que eu mandei para vocês, vocês podem seguir. E aqui eu vou colocar os vencimentos que eu tenho que pagar exatamente nos meses. Ok? Ou seja, janeiro à vista, janeiro com 30 dias, fevereiro, janeiro com 60 dias, março, janeiro com 90 dias, abril. Eu somo os valores e chego ao total
do meu pagamento. Lembrando que fluxo de caixa vai contrapor o orçamento de vendas, porque é produto de revenda, é compra de produto para vender. Então, tudo condicionado à venda. Fluxo de caixa da vendas, fluxo de caixa do pagamento dos fornecedores. Bom, então eu crio um índice. Esse índice está trabalhando exatamente a fidelização entre comprar em abril e pagar em abril os vencimentos que estão vindo, perdão, as compras que estão vindo de janeiro em diante. Então, eu tenho 40 mil para comprar na projeção e tenho 40.160 para pagar na projeção. Fluxo de caixa. Essa margem, ela fica em torno de 100%, ok? Quanto menor, teoricamente, melhor. Se ela é menor, que os juros aplicados, ele é menor. Mas a ideia é essa margem, se é zona de conforto, ela pode ser mantida, ok? Então, está aí o orçamento de compras finalizado. Então, vocês têm 2 orçamentos, orçamento de vendas, orçamento de compras. Existem alguns exercícios para vocês desenvolverem e que, posteriormente, nós faremos uma única prova onde vai envolver orçamento de vendas e orçamento de compra. Então, fica assim finalizada a aula de hoje, ok? E uma boa noite para todo mundo. E mande o convite para PPP, para onde deseja ir. E saúde para todo mundo. E amém.